Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. Hoje numa espécie de reentrée porque estamos em setembro. Eu acabei também por fazer algumas férias com a família em agosto e acabei por também não publicar mais vídeos durante essa altura. No entanto, hoje vamos começar com um vídeo acerca deste teclado que está aqui, deste piano elétrico neste caso, que vocês com toda a certeza já devem ter reparado ao longo dos vídeos que eu fui publicando, que está lá sempre que eu gravo neste estúdio. Sem mais demoras, vamos então falar sobre este Fender Rhodes Mark I. Como é hábito nos meus vídeos, eu gosto sempre de fazer uma espécie de uma introdução aos teclados acerca dos quais nós estamos a falar e de falar um bocadinho da sua história. E aqui em relação ao Fender Rhodes havia muito para falar, vou tentar condensar aqui muito rápido, mas vou-vos contar a história do Sr. Harold Rhodes. O Sr. Harold Rhodes era um professor de piano que era bastante bem sucedido, tinha um método bastante inovador, rápido e divertido e, obviamente, como muitos americanos, foi chamado ao esforço de guerra para a Segunda Guerra Mundial e estava a ter lições para se tornar instrutor de voo na Força Aérea quando houve um cirurgião que ouviu falar da capacidade do Sr. Harold Rhodes de dar aulas de piano e decidiu falar com o Sr. Harold Rhodes para desafiá-lo, de certa forma, a ajudar na reabilitação de muitos veteranos de guerra que vinham feridos e, obviamente, a musicoterapia ou o ensino do piano poderia ser algo que os distraísse e que os ajudasse na sua reabilitação. Dadas as circunstâncias, o Sr. Harold Rhodes aceitou o desafio e logo rapidamente apercebeu-se que tinha um problema. Precisava de um piano que fosse suficientemente portátil, pequeno e leve para ser colocado, por exemplo, ao colo de alguém que está acamado, para que as pessoas que estivessem acamadas também pudessem aprender o método do Sr. Harold Rhodes de ensino de piano. Então, ele pôs-se ao caminho e, com peças usadas de aviões, acabou por criar um instrumento ao género de um piano que inicialmente se chamou Silet. Este programa de reabilitação foi um sucesso e até foi pedido ao Sr. Rhodes que disponibilizasse os planos do seu Silet para que depois fosse expandido o programa para mais hospitais. Ora, depois da guerra e depois de algumas tentativas fracassadas de tentar colocar no mercado o seu Silet, que entretanto se passou a chamar Pre-Piano, o Sr. Rhodes acabou por estabelecer uma parceria com o Leo Fender e dessa parceria resultou então o primeiro Fender Rhodes, que era um bass piano e foi lançado em 1959. Eu acho que, por exemplo, o Raymond Zarek dos Doors utilizava um bass piano. Com a compra da Fender pela CBS em 1963, o Sr. Rhodes continuou a trabalhar para a Fender, neste caso como consultor, e foi nessa altura que surgiram efetivamente os primeiros pianos completos Fender Rhodes. Inicialmente, em 1965, foram lançados os modelos Suitcase, que, por exemplo, comparando com este que está aqui, tinham um preamp um bocadinho mais completo, tinham, por exemplo, a possibilidade de ter vibrato e tinham também, daí chamarem-se Suitcase, uma coluna por baixo que lhes permitia serem completamente autónomos e tinham, obviamente, uma amplificação. E em 1970 foram lançados os modelos Stage.
Os modelos Stage, neste caso, tinham algumas diferenças para os Suitcase. Neste caso, por exemplo, o preamp era muito mais simples, temos só um bass boost e um volume, e não temos a tal coluna, sendo que o teclado também não é amplificado. O que faz com que fosse também, pelo facto de também não ter a coluna, fosse mais fácil de transportar, logo daí chamar-se Stage, se bem que 65 kg nunca são propriamente fáceis de transportar. Acontece que, por exemplo, o meu modelo é dos, neste caso, mais recentes nesta gama de Mark I, porque é da terceira semana de 1978, o que faz com que já tenha muitos melhoramentos em relação aos primeiros Fender Rhodes, que foram sempre evoluindo e houve sempre algumas coisas que foram sendo melhoradas nos pianos para que eles se tornassem cada vez mais fiáveis e que pudessem também aguentar muito a estrada, porque entretanto o Fender Rhodes, basicamente, o som do Fender Rhodes entrou em todo o género de música. Por exemplo, no caso do jazz, com o álbum Beaches Brew do Miles Davis, foi revolucionário e a partir daí começou a ouvir-se muito mais e muitos músicos que nós conhecemos e que nós adoramos, como o caso do George Duke, Chick Corea, quase todos, acabaram por adotar o Fender Rhodes nas suas composições e acabou por ser um instrumento que fez, basicamente, como o piano faz um bocadinho, mas na altura, nos anos 70 e 80 sobretudo, fez um caminho transversal no que diz respeito à música. O substituto para este Fender Rhodes Mark I apenas foi lançado em 1979, que era justamente o Mark II, e era conhecido por ter, por exemplo, a parte de cima completamente a direito, daí chamar-se flat top. Acontece que, a partir daí, a marca acabou por, de certa forma, cair um bocadinho em declínio, por várias razões, sobretudo porque nos anos 80 também, com a entrada dos anos 80, chegaram teclados que de certa forma podiam substituir e fazer um pouco do som do Fender Rhodes. Nós sabemos que na realidade não, mas que na altura parecia que o podiam fazer, como é o caso, por exemplo, do DX7, e em boa verdade começou a olhar-se para outras coisas, como por exemplo o facto de este teclado ser bastante difícil de transportar, etc. Depois a questão da manutenção, estes são teclados que têm realmente muita manutenção e que é preciso ter bastante cuidado, e se estiverem a fazer estrada, a andarem em caminhões, etc., com certeza que se vão estragar ainda mais. Por isso, todas essas coisas acabaram por fazer com que o Fender Rhodes fosse sendo cada vez mais, de certa forma, esquecido, e a marca passou de mãos duas vezes nos anos 80 até ir parar à Roland, e neste caso a última versão do Fender Rhodes dessa altura que efetivamente vale a pena destacar é a Mark V, com o qual, por exemplo, o Chick Corea costumava tocar. O som não caiu em esquecimento e, felizmente, hoje em dia, este acaba por ser um som, lá está, transversal, que todos utilizam, e marcas, por exemplo, como a Nord, acabaram por se destacar por conseguirem fazer uma simulação muito boa dos sons de Fender Rhodes, ou de Rhodes, como queiram chamar, ou de piano elétrico, também se pode dizer assim. E a partir daí, estes instrumentos passaram a ser um pouquinho mais para estúdio, para gravações e até como instrumentos de coleção. Para além dessas simulações que nós podemos encontrar em vários teclados de várias marcas, temos também marcas como, por exemplo, a Vintage Vibe, que de certa forma constrói um Rhodes como novo, com acabamentos e com um som absolutamente espetacular, mas também com um preço a condizer.
Como eu disse há pouco, o meu Fender Rhodes foi construído na terceira semana de 1978 e, no que diz respeito aos Rhodes Stage, neste caso é dos modelos mais recentes, e eu fui fazer um bocadinho de pesquisa e cheguei à conclusão que eles foram fazendo muitos melhoramentos nos pianos ao longo dos anos, à medida que os anos iam passando, sendo que este aqui tem, efetivamente, muitos melhoramentos em relação aos primeiros stages e em relação aos primeiros Suitcase de 1965. Acontece que eu fui pesquisar para efeitos deste vídeo porque eu achava que este piano poderia valer entre 1.500, 1.800, 2.000 euros, naqueles que estejam em muito bom estado. Este está em bom estado, não está perfeito, mas está em bom estado. De qualquer das formas, qual não é o meu espanto quando vou ao eBay alemão e vejo lá pianos destes à venda por 4.500, 5.000 euros. Eu já tinha ouvido falar, por exemplo, no mercado dos carros também é assim, que o mercado está louco, que o mercado dos usados e dos itens de colecionar está louco. No entanto, não tinha noção que os valores destes pianos tinham dado um pulo assim tão grande, porque parece que ainda ontem eu estava a ver pianos destes à venda por 1.500, 2.000 euros, conforme o estado em que estivessem. Assim sendo, obviamente que isto ainda se tornou uma peça de coleção ainda mais importante na minha coleção de teclados, que um dia vou-vos mostrar, mas, sobretudo, acaba por também, de certa forma, fazer jus um bocadinho ao valor que estes teclados têm, porque são realmente máquinas muito particulares, com um som muito particular, como eu vou mostrar agora a seguir. Então, e como é que eu comprei este Fender Rhodes? Acontece que eu recebi um telefonema de um amigo, o Ricardo Gordo, que é um excelente instrumentista e que toca guitarra portuguesa e também guitarra, e o Ricardo Gordo disse-me que tinha um amigo que estava, de certa forma, num momento em que precisava de vender um Fender Rhodes que tinha para adquirir um teclado que lhe permitisse trabalhar de forma mais digital, fazer produções e fazer todo esse tipo de coisas, sendo que estava na disposição de, por exemplo, fazer uma troca ou o que quer que fosse, para ficar com aquilo que pretendia. E então, eu, na altura, estava, salvo erro, a tentar desfazer-me de um Yamaha S70XS e acabei por lhe propor uma troca. Nós acabámos por acertar valores e tudo isso. Na realidade, na altura, foi um bom negócio para os dois. Hoje, se calhar, provavelmente, por causa desta questão que eu estava a pôr aqui, dos valores terem subido de forma absolutamente excepcional, parece que foi o melhor negócio para mim. Mas, de qualquer das formas, às vezes isto também vem um bocadinho com o sentido prático das coisas, que é, nós às vezes precisamos das coisas para trabalhar, e o ter uma peça que é uma peça de museu, mas que na realidade não nos serve para nada, às vezes pode ser prejudicial. Bom, e agora a questão, vale a pena ter um Fender Rhodes? Bom, pelo valor que tem e pelo som único, é óbvio que vale a pena, não é? Tipo, acaba por ser um no-brainer esta pergunta. Mas agora vamos falar em termos de utilização. Eu devo explicar-vos que este espaço que eu tenho aqui, este mini estúdio, é um estúdio onde, na realidade, eu faço muito do meu trabalho para o YouTube, etc. Mas onde, salvo erro, gravei aqui 3 ou 4 produtos finais de discos ao longo do tempo que tive aqui o estúdio. Em boa verdade, quando preciso de o fazer, até prefiro ir, por exemplo, ao meu amigo MC Sound Studios, ao Miguel Camilo, ou em outros estúdios onde me possam também solicitar, e acabo por, muitas vezes, não fazer uso do estúdio para gravar produtos finais. Ora, não estando a gravar produtos finais, e estando a gravar basicamente maquetes ou ideias, eu acabo por não recorrer ao Fender Rhodes. Eu sei, é um crime, mas de qualquer das formas é mais fácil para mim agarrar numa simulação, ou no Complete, ou neste caso no Mark B, no Mark I, ou num Keyscape, ou aqui no meu montagem, e acaba por ser mais fácil porque posso editar o MIDI, posso mudar efeitos, posso fazer o que eu quiser.
de certa forma acaba por me facilitar um bocadinho o workflow e acabo por não tirar muito partido do Fender Rhodes. Quando é que eu acabo por utilizar o Fender Rhodes? Quando quero curtir. Às vezes ponho uma backing track, toco um bocadinho, para sentir também um teclado um bocadinho diferente, para sentir uma vibração diferente, e aí é quando eu faço realmente uso do Fender Rhodes. Para além disso, uma máquina analógica como esta merece também um set de pedais, um chorus, um phaser, um flanger, whatever, os pedais que nós achamos importantes, um overdrive, etc., para que se consiga tirar o máximo de partido de uma máquina deste género. Nós não podermos mexer nas coisas em tempo real, ou seja, se eu quisesse agora tocar e tinha que juntar ali um efeito no computador, em boa verdade, acabava por ser uma coisa que teria sempre que ir ali fazer ajustes, e é um bocadinho isso que vai acontecer no pós-produção deste vídeo, mas tinha sempre que ir ali fazer ajustes, etc. E acaba por não ter a mesma graça do que ter aqui os pedais e fazer alterações em tempo real e sentir o som completamente analógico. Agora, lá está, eu não uso o teclado na estrada, vou comprar 4, 5, 6 pedais, vou gastar 1000 euros em pedais, vou-me transformar num guitarrista. Não faz muito sentido ter esse dinheiro todo investido se depois, na realidade, nós não vamos levar o teclado para a estrada ou não vamos dar-lhe um uso assim tão proeminente. E depois eu tenho outro problema, que é uma questão de espaço. Neste caso, o Fender Rhodes ocupa muito espaço aqui no estúdio e eu tenho sempre alguma dificuldade, por exemplo, para gravar vídeos, para colocar câmaras, para colocar luzes e, por exemplo, para fazer vídeos comparativos de dois teclados, eu pura e simplesmente não consigo fazer isso porque não tenho espaço para colocar os dois teclados, câmaras, luzes, etc. E então acaba por se tornar muito complicado, sendo que decidi, neste caso, ceder o meu Fender Rhodes ao estúdio do meu amigo Miguel Camilo, neste caso ao MC Sound Studios, onde eu gravei aqueles vídeos dos Hammonds e das workstations que, se vocês quiserem, podem ver aqui. E vou-lhe ceder o piano, o Fender Rhodes, neste caso, para que ele possa fazer gravações no estúdio e para que o Fender Rhodes próprio também possa servir um bocadinho o seu propósito, que é ser uma máquina especial que é utilizada em ocasiões em que é mesmo necessário ter o som do Fender Rhodes. No entanto, ainda não é agora que ele se vai embora. Eu gostava muito que nós tentássemos mais ou menos perceber até que ponto é que as simulações atuais do Fender Rhodes estão ao nível e gostava de comparar, por exemplo, este Fender Rhodes com, por exemplo, o Mark B que está no Complete. Gostava também de comparar com o meu CP88 e também vou comparar com um teclado que eu prometi que trazia aqui ao canal e que agora já vos posso dizer que vou trazer, porque acabei de comprar um. Neste caso vou também experimentar com o Roland Phantom. Eu comprei recentemente um Phantom 7, neste caso, dos novos, e vai ser interessante também perceber aqui as diferenças e também, lá está, neste caso com o Phantom posso fazer mais comparações, aproveitando o facto de ter um bocadinho mais de espaço. Bom, e com esta notícia agridoce, vá, se quiserem pôr assim, vou fechar por aqui o vídeo. Vou dizer-vos que se gostaram do conteúdo deste vídeo e dos outros vídeos que compõem o canal, por favor subscrevam. Foi bom sentir que as pessoas continuaram a subscrever, apesar de nos últimos tempos não ter feito assim tantos vídeos. É sinal que aqueles que lá estão têm realmente algum conteúdo interessante e eu tenho o objetivo de tentar chegar aos 1000 subscritores antes do canal fazer um ano, ou seja, temos setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em janeiro faz um ano. Por isso, para mim é importante que subscrevam.
e prometo-vos que, da minha parte, vou continuar a trabalhar para fazer cada vez mais vídeos e para ganhar muito dinheiro, não é com os vídeos, mas de outra forma, para voltar a ter o meu Fender Rhodes de volta num espaço muito maior do que este, para continuar a proporcionar-vos estes vídeos. Até ao próximo vídeo, malta!